Olá, gente querida! Hoje é 26 de maio, quarta-feira. Nós estamos na 8ª semana do tempo comum. A igreja celebra hoje a memória de São Filipe Neri. E o texto do evangelho que a liturgia nos propõe é de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizados com o batismo com o qual eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a subida para Jerusalém é uma etapa importante dos evangelhos sinóticos. Vocês sabem que o evangelho de João apresenta um esquema geográfico teológico completamente diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de João, Jesus vai a Jerusalém inúmeras vezes, praticamente em cada festa, festa da Páscoa, festa das tendas, festa de Pentecostes, festa da dedicação. João tem uma grande sessão dedicada às festas, à subida de Jesus a Jerusalém por ocasião das festas. Nos evangelhos sinódicos, não. Jesus só vai a Jerusalém uma única vez, e essa única vez é para a sua condenação e para a sua morte na cruz. No evangelho de Marcos, o evangelho de Marcos oferece apenas um capítulo para narrar essa subida a Jerusalém. O Evangelho de Mateus oferece 2 capítulos para narrar a subida de Jesus a caminho de Jerusalém.
O Evangelho de Lucas é muito ampla esta seção. São 10 capítulos. A partir de 9:51 do Evangelho de Lucas, aí começa a subida de Jesus para Jerusalém, vai até o capítulo 19. Portanto, Jesus está subindo para Jerusalém, a caminho de Jerusalém. E, obviamente, esta subida é uma subida muito mais teológica do que geográfica. Portanto, o tema da paixão, de certo modo, domina a cena. É por isso que o texto é tão dramatizado. Jesus está subindo para Jerusalém, está a caminho, Jesus vai à frente, os discípulos caminham atrás, eles estão cheios de medo, estão espantados. Faz parte desse quadro teológico do mistério da cruz. E é aí que Jesus toma os 12 à parte e faz o terceiro anúncio da paixão. No Evangelho de Marcos temos os 3 anúncios da paixão. O primeiro no capítulo 8, o segundo no capítulo 9 e o terceiro agora no capítulo 10. Agora vejam que esquema tão bonito Marcos organiza. Jesus faz o anúncio da paixão. Segundo momento, os discípulos não compreendem nada e reagem de modo estúpido. Terceiro, isso é uma oportunidade para Jesus fazer uma catequese. É o esquema que aparece no texto do Evangelho de hoje. Jesus fez o anúncio da paixão aos 12. Paixão e ressurreição. O Filho do Homem vai subir a Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos líderes de Israel, vai padecer o mistério da cruz, vão zombar dele, vão torturá-lo, vão matá-lo. Depois de 3 dias ele ressuscita. A partir do versículo 35, aparece então um elemento novo. É o segundo momento. É o momento da cegueira, é o momento da estupidez. Jesus está falando de morte na cruz, Jesus está falando de morrer na cruz e doar a vida pelos outros. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, estão brigando pelos primeiros lugares, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Mas se ficássemos somente em Tiago e João, estaria tranquilo. A postura dos outros 10 também não é diferente. Veja que no versículo 41, os outros 10 discípulos também ficam indignados com Tiago e João. Eles ficam irados, enciumados. Portanto, de algum modo, o texto de Marcos está dizendo: Tiago e João caem na estupidez e pedem a Jesus os primeiros lugares. Estão brigando pelos primeiros lugares. Mas os outros 10 também não têm uma postura diferente. Numa palavra, os 12 apóstolos não compreenderam nada do anúncio da paixão. Estão todos equivocados. Estão subindo com Jesus para Jerusalém, mas não compreenderam nada o que significa doar a vida, servir, entregar a vida, morrer na cruz. Nada. Estão brigando, estão indignados, enciumados uns com os outros. A briga pelos primeiros lugares é um dos grandes dramas que afeta todas as igrejas. Compreender a subida para Jerusalém, compreender a subida para o Calvário, a subida para o mistério da cruz, compreender o que significa doar a vida pelos outros, é algo existencial, não é algo que se compreende com a cabeça. Compreender com a razão é muito fácil, difícil é fazer da vida uma compreensão do que significa doar a vida. E aí o terceiro momento, a partir do versículo 42, Jesus então faz a catequese. Jesus os chamou e disse, os chamou a quem? Aos 12. Exatamente porque os 12 estão equivocados. 2 porque pediram os primeiros lugares, 10 porque estão enciumados e indignados, tanto quanto os outros 2. É por isso que a catequese é para os 12. Significa
A catequese é para nós todos. Todos nós, de algum modo, temos dificuldade de compreender o mistério do Calvário. É por isso que a catequese é para nós também. E o que Jesus diz? Jesus faz uma catequese sobre o poder. Os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Por quê? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate por muitos. Aí está a catequese fundamental de Jesus. É essa a lógica de poder que está no coração do Senhor. Quem quiser ser cristão de fato, quem quiser ser seguidor de Jesus, precisa compreender essa lógica. Mesma coisa quem quiser servir no mundo da política, precisa compreender essa lógica. Quem quiser cargos, funções e ministérios dentro da igreja, precisa compreender essa lógica. Quem quiser ser diácono, ser sacerdote, ser bispo, precisa compreender essa lógica. Mesmo leigos e leigas que têm papel importante dentro das comunidades eclesiais, se não compreenderem essa lógica do serviço, da entrega e da doação da vida, podem ser às vezes muito mais clericais do que os próprios clérigos. Servir, doar a vida, entregar a vida pelos outros, é o único modo subir com Jesus para Jerusalém, para o mistério da doação da vida, da entrega radical da sua existência pela vida dos outros. Talvez essa seja uma das lições mais difíceis do Evangelho. O Papa Francisco tem dito tantas vezes que Deus nos livre de todos os carreirismos, Deus nos livre dos clericalismos, de tudo aquilo que destrói a lógica do Evangelho e constrói uma lógica humana, mundana na verdade. Briga pelos poderes humanos, destrói por dentro e corrói a vitalidade da santidade do Evangelho que deve prevalecer no coração da igreja. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.